Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Mila do Mar, sou bebida tenda Força Cigana. Estou aqui nesse nosso espaço, nesse canal, onde eu passo para vocês conhecimento sobre espiritualidade cigana, magia natural e tudo que você quiser saber sobre o povo cigano do Oriente. É só deixar sua pergunta aqui embaixo que depois eu gravo um vídeo, tá? Respondendo a sua pergunta. Gente, hoje eu quero agradecer especialmente o pessoal que está deixando coração para mim, né? É o pessoal que está acompanhando o canal, estão deixando coraçãozinho aqui. A lista tá grande, todo mundo está deixando. Vamos lá, Regiane de Lima, Luiz Gabriel Arce Araújo, Vilma Brito Belchior, Dinha Dinhas e o José Eduardo. O meu coração desse vídeo vai especialmente para vocês. E minha gratidão por você estar aqui acompanhando o meu canal. Se você já acompanha o canal faz tempo, deixa o coraçãozinho aqui embaixo, tá? Que nos próximos vídeos eu faço um agradecimento para você também. E que se você está chegando agora, você vai se inscrever para você acompanhar o conteúdo aqui do canal Força Cigana. E vamos lá, respondendo pergunta. O meu negócio é responder pergunta, né? Você deixa a pergunta aí que a Mila grava respondendo, tá? Alguém, que eu não me lembro quem, me perguntou referente ao cigano Vladimir, tá? Referente ao cigano Vladimir, porque eu falo muito a questão de nomes, né? E acontece o seguinte com o cigano Vladimir e com muitos outros ciganos. Isso eu já expliquei, tem um vídeo, vários na verdade, aqui no canal, que eu falo sobre os nomes ciganos, os falangeiros, como que funciona isso, tá? E isso você tem que entender muito bem, eu vou deixar bem claro aqui. Quando um cigano vem em algum lugar, num terreiro, numa tenda, numa tiçara, e ele dá o nome de Vladimir, tá? Isso significa que aquele espírito que tá ali, ele é da falange do cigano Vladimir, entenderam? Aí vem um ali, aí lá no outro terreiro, lá não sei aonde, vem um outro e dá o nome de Vladimir também. É o mesmo espírito? Não, gente, não é. Os dois são espíritos diferentes, porém, os dois vêm pela falange de Vladimir, tá? O falangeiro deles é o Vladimir. Isso acontece com todos os ciganos, com a Sulamita, com o Ramires, com a Maria Dolores, com qualquer cigano, tá? Todos eles. Então, isso é a primeira coisa que você tem que entender, tá? Você tem que colocar aí na sua mente. Segunda coisa, nomes ciganos, tá? Aqui na tenda, eu vou falar pela tenda, gente. Vou falar aqui pela tenda. Aqui na tenda nós temos os falangeiros. O cigano, quando vem, ele tem que dar o nome do falangeiro dele. Às vezes ele demora um pouquinho, mas dá, né? Demora um tempinho, mas ele se apresenta e dá o nome do falangeiro, né? E o que acontece com o nome do falangeiro que ele dá aí pra gente? Ele dá o nome do falangeiro, algumas vezes ele vem e dá o nome pessoal dele também, né? Esse nome pessoal é o nome que ele usava quando ele estava encarnado, era o nome dele de encarnado, igual o meu é Camila, você tem o seu, né? Fulano tem o dele, então cada um tem o seu nome. Às vezes o cigano vem, como aconteceu com Maria Dolores, que veio, deu o nome dela de encarnada, né? E depois, né, conversa vai, conversa vem, Maria Dolores revelou que a falangeira dela era Maria Dolores, né? Mas ela tem toda uma história, o nome dela de encarnada, uma vivência e tudo mais. Não quer dizer que seja a mesma Maria Dolores de outros lugares. Outras Maria Dolores pode ter outras histórias, né? Então, isso aí você tem que ter consciência. O nome até pode ser igual, mas o cigano é diferente. Os ciganos são diferentes, são espíritos diferentes, não é o mesmo espírito. Então, você sair por aí caçando a história da Maria Dolores, você vai encontrar milhares de histórias de ciganas Maria Dolores, né? Milhares, entenderam? Por quê? A história é de cada espírito ali que viveu, né? Cada cigana que viveu ali tem a sua história diferente. Assim como eu tenho a minha, né? Meu nome é Camila, eu tenho a minha história e outras Camilas têm outras histórias, né? Outras Marias têm outras histórias, outros Joãos, né? Tem outras histórias, mesmo tendo o nome igual, a história é diferente, porque são espíritos diferentes, pessoas diferentes. O cigano Vladimir. A falange de Vladimir, ele costuma ser uma falange de trabalhar na Umbanda, tá? Geralmente na Umbanda,
na linha do Oriente. Ela não é uma falange muito de Quimbanda, de outros lugares, não. Ou, por exemplo, Jurema Sagrada. Não estou dizendo que não tenha, tá? Por favor, não estou falando que não tem, que não existe. Pode até existir, mas não é uma falange que tem costume de trabalhar nessas outras vertentes, né? Costuma trabalhar mais na Umbanda, né? No lado branco aí da Umbanda, na direita da Umbanda, ou então nas tendas ciganas, nas tiçaras, nas comunidades ciganas, como a tenda Força Cigana, né? Costuma vir assim. Então, o cigano Vladimir, ele pode, né? Não quer dizer que ele possa vir aqui, o mesmo espírito que vem aqui, é o mesmo espírito que vai lá, não, gente. O espírito que trabalha na Umbanda, que vem pela doutrina da Umbanda e aceita a doutrina, a regência, porque todos os espíritos que vêm na Umbanda vêm pelos orixás, né? Tem a regência ali de um orixá, né? E vem sob a doutrina da Umbanda, da religião, tá? Então, esses são uns espíritos, né? Esses são uns espíritos. O espírito que vem numa tiçara, numa tenda, que não é Umbanda, né? São outros espíritos, tá? Eles já vêm com uma outra doutrina diferente, com uma outra energia diferente, uma outra história, tá? Então, os espíritos que vêm na Umbanda são uns, né? São aquela falange ali, aqueles espíritos que aceitaram ali. Os que vêm em outras doutrinas e outras religiões são outros espíritos. Os espíritos ciganos que vêm lá no Vale do Amanhecer são outros espíritos, não é o mesmo que vem na Umbanda, não é, tá? Não é o mesmo que vem aqui na tenda Força Cigana, não é, tá? Então, cada espírito, essa coisa da espiritualidade que é decidida lá, uma espiritualidade, não sou eu, não é o médium que decide, que escolhe, né? Cada espírito, ele tem ali a sua, né, não quer dizer que ele seja daquela religião, mas ele, por algum motivo, foi decidido, ele aceitou que ele desceria, trabalharia naquela egrégora ali, naquela doutrina, entendeu? Na doutrina da Umbanda, ou do Vale do Amanhecer, ou na mesa branca, né, kardecista, foi decidido que ele serviria ali, tá? O Vladimir, aí a gente volta lá na história do Vladimir de novo, porque tem uma falange de Vladimir que vem na Umbanda, né? Tem uma falange que já é independente, que não gosta dessa doutrina. Essa falange também vem fora. Você é da Umbanda, você frequenta o terreiro, aí tem a gíria de cigano. Aí os rapazes aí vão lá e incorporam o cigano. Deu o nome de Vladimir? É o Vladimir lá do centro da Umbanda. Se ele deu o nome, ele trabalha ali, ele gosta dali, ele se sente bem ali, então ele tem que trabalhar naquela doutrina. Ele é daquela doutrina, entendeu? Ele não é de outras doutrinas, não. Ele é daquela doutrina ali. Já o Vladimir que não vem ali, que prefere vir com o médium em casa, ou que vem numa tiçara, numa tenda cigana, ele é de uma outra vertente de Vladimir, né? Como se fosse um outro grupo de Vladimir, tá? São falangeiros diferentes também, entendeu? Então ele pode vir lá na Umbanda, né? Se ele tiver a doutrina ali, se ele tiver aceitado aquilo ali da Umbanda, então ele vai trabalhar lá na Umbanda, né? Agora, se ele não vem na Umbanda, como já aconteceu muita gente, não só com o Vladimir, mas com outros ciganos também, eu falo aqui em nome de Vladimir, mas serve para muitos outros ciganos, tá? Serve para todos os ciganos. Então, aí tava lá, o médium tava lá no terreiro e tal, e não vinha, a entidade não vinha. Isso aconteceu comigo também, né? Não vinha. O Vladimir, o cigano que fosse da pessoa, não vinha lá. Quando a pessoa estava em casa, a pessoa sentia o cigano chegar, a cigana chegar, né? Por que isso? Por que lá no terreiro, que é o lugar, né, dos espíritos trabalharem, não vem, mas quando eu estou em casa vem? Porque aquele espírito que está ali com você naquele momento, ele não é para trabalhar na egrégora do terreiro, ele não é para trabalhar na egrégora da Umbanda, não é para trabalhar ali, ele não é para aquele meio ali, né? Ele até pode irradiar uma coisa, mas ele não está determinado, ele não aceita aquela doutrina, não está determinado para ele que ele trabalhe naquela doutrina. Ele vai trabalhar na própria doutrina dele, que foi o caso de Zaira, né? Eu fui em diversas tendas, tiçaras, terreiros,
para ver se incorporava a Zaira. Nunca incorporei minha cigana em terreiro, em tenda nenhuma. Eu chegava em casa, eu sentia a presença de Zaira, ela se manifestava em mim. Entendeu? Por quê? E depois o tempo foi passando, eu fui conhecendo ela melhor, ela foi sabendo pra mim e ela contou que ela não aceitava doutrina de religião, né? Que ela tinha a própria doutrina dela, o próprio ensinamento dela, que ela queria que eu fizesse desse jeito, daquele, assim, assim e tal. E eu fui acatando e fui trabalhando com ela dessa forma e é assim que eu trabalho até hoje. Então, vocês têm que ver isso. Tá? Vocês têm que ver isso. Ah, mas tem lá a gira de cigano. Vem o Vladimir do fulano, o Vladimir do ciclano, vem lá na gira. Beleza, ele desceu lá, ele vai lá, ele gosta da casa, ele trabalha naquela casa, naquela doutrina, ele vai trabalhar lá, o médium tá lá também, o médium também aceitou a doutrina e pronto, legal. Ele vai, né, evoluir lá com o médium dele lá. Ah, mas não vem lá, vem em casa, vem, né, ou vem numa outra tiçara, né? Isso acontece. Tá? Acontece muito. Então, o Vladimir, ele pode tanto vir na Umbanda, como ele pode vir, né, aí no Oriente Puro, eu costumo dizer assim, né, que não tem mistura de doutrina. Quando eu falo Oriente Puro, gente, a única coisa que eu quero dizer é que não tem mistura de doutrina, tá? É puro porque não tem doutrina de lugar nenhum, não tem religião de lugar nenhum, tá? Então, essa era a pergunta que tinham feito para mim, de onde que era o Vladimir, né? E eu espero ter explicado. Como eu falei, eu dei exemplo aqui, Vladimir. Isso serve para todos os ciganos e ciganas, tá? Serve para todos. O que acontece aí, uma diferençazinha, é que na Umbanda, os ciganos podem dar somente o nome da egrégora deles. Por exemplo, cigano do jarro, cigana do baralho, cigano do pandeiro. Pode, lá pode. Dentro da tenda, em algumas outras tiçaras, tendas por aí, o cigano tem que dar um nome próprio, né? O Vladimir, o Pablo, o Ramires, o Sulamita, ou a Sarita, tem que dar um nome próprio. O nome de, cigana das estrelas, cigana do pandeiro, cigano da taça. Não serve, entendeu? Não serve. Então, tem essa diferença aí, tá? Tá explicado em outros vídeos, eu expliquei aqui agora, mas se ainda ficou alguma dúvida, ou se você quer comentar alguma coisa para eu gravar um vídeo, você deixa aqui embaixo que eu vou gravar para você, tá? Agradeço a sua presença aqui no canal, nosso bate-papo, nosso conteúdo aqui de hoje. Tem um linkzinho aqui se vocês quiserem entrar no primeiro comentário. Quer saber sobre cursos, rituais, né, magias, tudo mais, como que funciona a tenda? Entra aqui no primeiro comentário no link aqui, que você vai adquirir mais informações referente a mim e a tenda Força Cigana, tá? Se você quiser se tornar membro do canal, pra gente começar uma jornada espiritual mais próxima, né? Eu quero tá cada vez mais próximo de vocês que me acompanham. Então, se tornem membro do canal. É um convite que eu deixo para vocês também, tá? Gratidão, povo cigano, os Vladimires, abençoe a vida de vocês com prosperidade e saúde e até o nosso próximo encontro.